Olá, meus queridos, professor Marcelo Freire, olha aí, ó, esperando você na Universidade de Brasília. E aqui, olha, agora a coisa ficou séria. Só o maior do século XX na literatura mundial, apenas, tá? Nosso escritor que depois do Machado de Assis não tem para ninguém. Coincidentemente ele nasce no ano que o Machado de Assis morre, por uma dessas coincidências, né? Assim como a Clarice, ele morre novo, né? Uma perda assim, o cara estava no auge, produzindo muito. O nosso Guimarães Rosa. O maior romance do século XX é dele, que é o Grande Sertão Veredas. E aqui, quando eu digo que a coisa ficou séria, ela ficou séria por vários motivos. Mas aparentemente, né? É porque é o maior e tal. Marcelo estava falando, eu não, né? Não só eu, na verdade. Humildemente eu estou aí em concordância, né, com os críticos, os teóricos literários. Inegavelmente é o cara hoje mais estudado, e tal qual Machado de Assis, os dois, né, são os que mais reúnem dissertações de mestrado, teses de doutorado, estudos profundos em diversas áreas, sabe, estudos da área da psicologia, da psicanálise, da história, da geografia, da poesia, da teoria das narrativas. Olha, enfim, parece que é por isso, né, que eu estou querendo dizer, ou só por isso que eu estou querendo dizer que a coisa ficou séria, mas a questão é que da sua matriz, esse é o mais complexo, o mais difícil e o mais complexo. Nossa, Marcelo, o conto dele é curtinho, né? Marcelo, eu li e realmente eu fiquei meio ali, assim. É isso. Inclusive, se você tiver lido o conto e estiver assistindo a aula aqui pensando, não, entendi tudo, estou sabendo tudo, né? Se você leu o conto, por exemplo, no cantor Escravos de Jó, jogavam pra Xangá, tira a bota, deixa ficar. Então você já não entendeu. Pô, mas você tá maluco? O que essa musiquinha tem a ver com... Qual é o nome do sujeito do desenredo? Jó Joaquim. Você acha que aquele Jó é de onde? É o Jó da Bíblia. Caramba, Marcelo. E pior que ele fala numa parte lá depois, né? Tava lá o Adão e depois veio a Eva e as mulheres. Então, para você ver que ler o Guimarães Rosa é tal qual falamos na Clarice Lispector. Aliás, se você está assistindo esse vídeo depois do da Clarice, ou se vai assistir o da Clarice, essa é a nossa obra 2, tá, gente? No da Clarice. É porque eu pego as capas dos PowerPoints e, numa preguiça atroz que me consome, eu fico só mudando o nome e aí só troco ali o nome do PowerPoint, aí depois eu troco a foto, troco não sei o que, aí pego do PAIS 1, do PAIS 2, do PAIS 3. O da Clarice tá doidão lá, eu acho que tá aula 23 e obra 89, né? Nem tem esse monte de obra. Ela é a obra 1, tá? Esse aqui é a obra 2. Então, na parte 2 dela eu arrumei lá o nome, né? O título, tá bom? Mas no final das contas, independente do número que estiver aparecendo, você vai ter a análise de todas as nossas 14 obras aí, né? Você tem a análise das 14. Assim como eu falei na Clarice Lispector, Marcelo, você acha que é até legal eu assistir o da Clarice primeiro? Acho, né? Porque lá eu falei mais desse negócio aqui da prosa poética, tá? Então Guimarães Rosa, lá eu também falei, né, geração de 45 e tal. Então, assim como ela e assim como o João Cabral de Melo Neto, os três aqui são da geração de 45. Deixa eu ficar menorzinho aqui, ó. Aliás, deixa eu ficar do lado dele aqui, ó. Bonitão na foto. Cara, ele é fora de série.
fora de série, autodidata, tal qual o Machado. Ele falava também um monte de línguas, super estudioso, médico, diplomata. Guimarães Rosa é um negócio difícil de ler. Vou insistir, difícil de ler. Poxa, Marcelo, por que a gente tem que ler um cara tão difícil? Porque na vida você vai passar por situações em que você vai se deparar com leituras muito densas, muito profundas no seu curso. Aí vai fazer o quê? Você vai fazer administração? Vai fazer relações internacionais? Tem muitas diplomatas vindo por aí, hein? Vai fazer direito? Vai fazer medicina? Vai fazer letras? Vai fazer museologia? Vai fazer engenharia mecatrônica, física computacional, engenharia química, seja lá qual, sociologia, terapia ocupacional, serviço social, vai fazer o quê? Né? Vai estudar para concurso pesado, né? Vai seguir carreiras aí das mais diversas, vai empreender, seja lá o que for, em muitos momentos da sua vida você estará diante de leituras, de textos, de coisas mais pesadas, né, para ler. E o pai está aqui te preparando, né, para isso. Então o Guimarães Rosa é nesse sentido, mas eu estou aqui para te ajudar. E nós vamos, tal qual na Clarice, entender esse cara que, dentro da lógica das experimentações que são comuns aos artistas desse momento da história do mundo, não só do Brasil, não só da literatura, vão ser artistas que trabalham muito com a experimentação da forma da obra de arte. Por isso que eu sugiro que, se você está aqui e ainda não viu o da Clarice Lispector, vai lá, né? Porque aí eu não preciso ficar repetindo essa parte conceitual e você vai pegar exatamente o que é a prosa poética e essa experimentação. Mas, Marcelo, já me dá um bizu aí. Prosa poética é quando você está trazendo elementos da poesia para a prosa. Ah, então tipo o que você falou na Clarice Lispector, aí é que tá. No caso da Clarice, a linguagem é mais simples e os significados são muito poéticos ali, metafóricos. Aqui a linguagem é mais elaborada, porque ele cria uma linguagem própria, a gente vai falar disso agora. E aí tem um lance do regionalismo dele que é bem diferente do regionalismo que a gente está acostumado, que a gente também vai falar agora. E as conexões que ele faz são muito diversas. Às vezes a partir da palavra, ou o exemplo que eu acabei de dar do Jó. Você conhece o Jó da Bíblia? Vai ter que conhecer. Ele faz essa referência. Rapaz, ele fala do Ulisses lá, do Odisseia, ele fala da Bíblia, ele fala do Jó, ele fala de muita coisa. Então, seja bem-vindo ao nosso Guimarães Rosa, nessa figura aí. Nessa primeira aula, tal qual em outras obras, a gente vai ver as partes mais gerais e as partes teóricas. Na próxima aula eu vou trechos, vários que eu já separei aqui, vários, para fazer todas essas conexões para vocês, tá bom? Pega sua água, caderninho, anotações. Estou tomando pouca água, hein? Quando você me vir, fala, pô, Marcelo, estou tomando água? Me lembra aí. Estou tomando pouca água. Muito bem, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é interessante que você saiba, do mesmo jeito que eu falei da Clarice Lispector, eu vou falar aqui do Guimarães Rosa. O livro de onde sai esse conto. O livro chama-se Tutameia, Terceiras Histórias. Já começa no título essa onda dele dos nomes, né? Tutameia é uma palavra ali meio arcaica, meio em desuso, muito regional, que significa mixaria, pouca coisa, quase nada assim. É um nome muito intrigante. E o subtítulo é Terceiras Histórias, porque ele já tinha escrito as primeiras histórias, mas morre sem ter feito as segundas histórias, né? Como eu falei aí, uma pena, né? O cara tava... Ele é dos meus, né? Ele não vai fazendo as coisas na ordem, né? Você tá vendo minhas aulas aí, super fora da hora, eu boto os números doidões e tal, e
tem slide que eu erro, e no final vai dar certo, né? Ele nesse livro ele faz uma coisa interessante que tem a ver com o nosso conto. O livro tem 40 contos. 40 contos curtos. São os 40 contos mais curtos da obra dele. E nesses contos curtos, então o conto por si só, presta atenção, porque a UNB, Carinho Guimarães Rosa, ela vai te perguntar sobre o gênero conto. Olha o lance da experimentação. Então o conto já é, por excelência, a narrativa curta. Conto, novela, o romance. Mas não é só porque o conto é menor que a novela, que é menor que o romance. O conto tem um problema, tradicionalmente um foco narrativo, uma quantidade reduzida de personagens, as ações girando em torno. A novela desenrola, né, um pouco mais, e aí o romance não, né? O romance amplia. Mas no caso do Guimarães Rosa, no Tutameia, eu gosto muito das várias capas, eu gosto muito dessa, porque tem a imagem aí do sertão mineiro. O Guimarães Rosa, ele quer nos dizer algo ao ter pensado os contos curtos, sabe? Ele vai pegar a lógica da ficção e vai fazer o que a UNB e a gente estuda na graduação, que chama metaficção. Sabe a metalinguagem? Então, quando você usa a própria função da linguagem, né? Desculpa, figura não, função da linguagem. Emissor manda uma mensagem para o receptor, lembra disso? Quando a comunicação está focada na linguagem, é a metalinguagem. Então eu vou usar eu pego o dicionário, as palavras estão ali para explicar o significado de uma palavra. Eu vou assistir um programa de TV que fala sobre programas de TV, né? Eu vou te ensinar a desenhar desenhando, né? Aqui, a lógica da metaficção ele tem o espaço ficcional lá, da narrativa tradicional para nos contar uma história, só que ele pega essa história e é como se desenrolasse fios dela que vão refletir também sobre o próprio ato de contar uma história. Então, quando a ficção reflete sobre o próprio exercício ficcional, eu falei que ele não era fácil. A gente tem a metaficção. Olha o título. Olha o título. Desenredo. Enredar é quando você pega um monte de fio, um monte de coisa e embola. A palavra enredo não é uma palavra do nada, né? Vem dessa coisa dos fios todos ali enrolados. Olha a palavra novela, que eu acabei de falar aqui, que vem de novelo, dos fios, as linhas do tecido. Ó, o João Cabral de Melo Neto, hein? Tecendo amanhã, né? A palavra texto tem a mesma origem do latim da palavra tecido, por isso que você escreve em linhas, olha as linhas do tecido da camisa. Então ele vai desenredar. Então a história que ele nos conta do Jó Joaquim e daquela mulher, Virilina, Marcelo, que doideira. Pô, a mulher tem 3 nomes e no final ela termina com um quarto. O que significa isso, né? Que doideira. Por que a mulher é identificada por 3 nomes? É esse ou esse, e no final termina com outro. Mudanças ali. Livíria. Tem um significado. Você vai desenredando esses fios das histórias que envolvem essa mulher, e é como se ele nos dissesse que são várias mulheres nessa única mulher, né? Nós nunca somos um só. Um homem não se banha no mesmo rio 2 vezes, porque o rio não é mais o mesmo e nem ele também é, né? Depois de vivermos as coisas, nós somos diferentes de quando éramos antes. Caramba, é muito filosófico isso. Esse é o Guimarães Rosa. Então, o desenredo
desse tamaninho do conto, é bem curtinho, né? Você viu aí, né? Em 10 minutos você leu, menos talvez. Ele tem, ao mesmo tempo que um poder de síntese muito grande, um exercício imenso de observarmos as ações, as coisas que estão acontecendo. Falei que a mulher é identificada por 3 nomes. Você leu o conto, né, queridão? Me ajuda a te ajudar. Se você não leu, eu já falei. Pause e vai lá ler. Lembra que ela é casada? E trai o marido com ele, com Joaquim? Que descobre depois que ela está com o terceiro. Marcelo. 3 nomes. A mulher casada, a mulher que está com Joaquim, esse amante. A mulher que o Joaquim descobre que tem um terceiro amante, e o Joaquim só descobre porque o marido vai lá para fazer o que com o capô? Também não vou contar a história toda agora, né? Calma. Então, o nosso primeiro ponto aqui de discussão é esse, tá? O nosso Guimarães Rosa mexe então nesse texto com essa noção da própria estrutura do texto ficcional. Você vai ver que o texto é cheio de... Ele começa assim, do narrador a seus ouvintes, 2 pontos. Ó, Joaquim era... É tipo um anúncio, sabe? O narrador se anuncia, se apresenta para o leitor de uma tal... Aí no final ele termina de uma maneira super formal, sabe? E põe-se tudo em ata, uma linguagem muito técnica, né? Muito formal, tipo de cartório, né? Registra esse documento aí, né? Essas coisas vão ser bem interessantes para a gente. Mas eu quero ainda sobre isso destacar a primeira, assim como eu fiz lá com a Clarice, a primeira questão, né, de técnica narrativa importantíssima para nós, que é a da linguagem, tá? A linguagem do Guimarães Rosa tem muito a ver com o gênero dentro do qual ele se insere. Guimarães Rosa é um autor, e a UNB adora fazer esse peguinha, tá? Ele é um autor do regionalismo, tradição da nossa literatura. Você já viu o 15 da Raquel de Queiroz comigo, né? Marcelo, então ele é na linha da Raquel de Queiroz, na linha do Graciliano Ramos, a linha lá dos romanos. Esse é o ponto. O regionalismo que ele instaura é o regionalismo dele, próprio, único. Você aprendeu comigo o que é uma obra regionalista. Volta lá na aula da Raquel de Queiroz. O que faz uma obra ser regionalista? Primeiro, retratar uma região de interior, apresentar costumes, culturas e tipos regionais. E terceiro, revelar a linguagem regional. Região de interior, ok. Muito embora a gente nem saiba direito onde se passa essa história, uma aldeia. Mas tem essa coisa regional ali, um pouco da linguagem. A questão está nos tipos regionais que o Guimarães Rosa apresenta e na própria linguagem. A linguagem dele é uma linguagem que ele cria. Então, é criada, é única, a UNB já usou a palavra original. Ele inventa essa linguagem, fazendo uma mistura de muito... linguagem oral, palavras em desuso, neologismo, ele inventa palavras, ele coloca as palavras num tom coloquial às vezes, como se fossem faladas pelas figuras sertanejas. Mas esse conto ele é mais num tom formal, inclusive. Então é uma linguagem regional, mas que não corresponde à linguagem regional falada mesmo pelas pessoas, né, dessa região que a gente não sabe, mas o Guimarães Rosa ele é o cara do sertão ali, o sertão de Minas e tal. Então a linguagem é um ponto. E o segundo ponto é esse regionalismo dele. O Guimarães Rosa se insere, por seu caráter filosófico e universal de falar da condição humana, no que a gente chama de regionalismo, o
Universal. A UNB já fez várias vezes esse peguinha, tá? Por se tratar de um autor universal, tipo Machado de Assis, ele não pode ser considerado regional. Como ele é um autor regional, então ele fala de figuras, tipos regionais específicos e não tem um caráter universal. Tudo errado. O nosso sertanejo, esse homem das obras do Guimarães Rosa, ele é um sertanejo, ele é um cara do interior, mas ele é um Hamlet, sabe? Ele é o Ulisses da Odisseia que ele vai fazer. Ele é o Jó da Bíblia, sabe? Ele é o Dom Quixote, ele é o Fausto, ele é o Bentinho. Ele é essas grandes figuras da história da literatura universal. Então, quando ele fala dessa relação, dessa mulher, o marido dela, dele e das pessoas da aldeia, que vão ficar sabendo de tudo, ele vai desenredando, fio por fio aí, percepção por percepção, aspecto filosófico por aspecto filosófico, e ele está falando em essência da gente, do ser humano, né? Então é um escritor que trata da condição humana, tá? Então essa coisa do regionalismo universal ela tem a ver com uma obra que fala da condição humana. Shakespeare faz isso, né? O Machado de Assis faz isso, Homero faz isso, Dostoiévski faz isso, os grandes, né? Michelangelo na escultura faz isso, Van Gogh na pintura, Beethoven na música, Pelé no futebol. Esses caras são o ser humano. Milton Nascimento, né, na música, é a essência da condição humana, né? E um outro ponto então que a gente já vai, né, se ligar desde já é no tema do conto, beleza? Olha aí, ó. Caramba, eu sabia que ia sair. Acho que tem hora que quando eu venho aqui pra cima ele... Peraí. Eu acho que eu não posso colocar tão pra cima, né? Aqui, ó. Aí, Marcelo. Esse é o tema do conto. É a traição. Só que ela nos é apresentada nesse universo, né, do sertão. Então é interessante porque o Guimarães Rosa, ele vai, ao mesmo tempo que nos revela a traição, ele nos mostra como o Jó se vê a mulher, vê os outros, se modifica. Jó na Bíblia perde e ganha. Tira, bota. Jó é paciente. Entende? Então esse Jó é aquele homem que trai e é traído. Então são vários fios. Uma coisa é eu ser aqui o amante da mulher do cara. Outra coisa é eu descobrir que essa mulher que está comigo me trai com um terceiro. Ou um segundo, né? É o amante da mulher com quem eu estou, mas da perspectiva do marido já é um terceiro. Olha o tanto de fios, né, narrativos que temos aí para desenredar mesmo, né? Veja que o conto chama desenredo, não é enredo. Deixa eu juntar todos esses fios e fazer a história fechadinha, bonitinha. Deixa eu puxar vários fios. Aí termina e você fica ali com essas várias reflexões. Eu vou te ajudar a segurar todas essas pontas e criar, né, um novelinho ali. Então, a gente fecha essa primeira parte entendendo que ler o Guimarães Rosa é um exercício que vai exigir de nós ali meticulosidade, um trabalho meio de garimpagem ali das palavras, das frases, mas que é extremamente engrandecedor e enriquecedor, tá? Então, não esqueça desses pontos, da questão regional, regionalismo universal, o trabalho que ele faz com a linguagem, o experimentalismo ficcional dele,
Narrativa curta, poder de síntese e como ele vai misturar elementos vários da história da humanidade, da cultura da humanidade, para nos contar uma narrativa, um enredo sobre traição. Muito obrigado, meus queridos, um beijo e até o próximo episódio.